pouquinho, traz um pouco de mente e espírito. Então eu quero convidar aqui uma maravilhosa, né? Que eu já conheci há um tempo e a gente teve a oportunidade de estar juntas no final do ano, que é a Beatriz Gutzel. Ela é criadora da fonoaudiologia sistêmica, autora dos livros A Voz do Coração e A Voz do Feminino Saudável, founder do app Foravox, idealizadora do método Olhar Além dos Sintomas, especialista em distúrbios da comunicação e voz, e ela atua na interface entre voz, emoção e comunicação. Seja bem-vinda. Gostoso palestrar e falar da voz do coração. Eu quero que agora, do jeitinho que você está, o microfone está ligado, gente? Tá? Ok. Do jeito que você está, você feche os seus olhos, apenas tire o que você está nas mãos. Feche os seus olhos e tente se lembrar do tom da sua voz. Se a sua voz é baixa, alta, se você fala sempre acelerado, ou se você tem uma fala mais pausada, se você usa música prosódia durante a sua fala, ou a sua fala é mais seca, mais enfática. E repare qual será o eco que a sua voz deixa por quem te ouve. Será que é um eco de ação? Um eco que acolhe? Um eco que deixa a pessoa assustada? Qual é o eco da sua voz? E após essa breve percepção, eu sugiro que vocês façam isso todos os dias um pouquinho. Sejam bem-vindas, bem-vindos a esse olhar da sua voz no mundo com consistência e como a sua comunicação pode impactar o vínculo e a confiança na saúde infantil. Já me apresentou. A comunicação, ela cria uma ponte ou uma barreira entre você e o seu ouvinte. E aqui eu quero deixar algumas histórias. Eu atendo uma criança que agora ela está com 10 anos. Ela nasceu com uma prematura, intubação orotraqueal e 6 meses de internação na UTI. E a mãe disse que não ouviu nenhum médico falar que ela precisaria fazer traqueostomia depois de 15 dias de intubação. Ela disse que não ouviu. Que na UTI neonatal é todo mundo tão bravo e está todo mundo tão corrido que ela não sabia dos malefícios de não fazer a traqueostomia da filha dela. E ela segue em tráqueo porque ela desenvolveu laringomalácia. Ela ficou 6 meses entubada. A mãe não deixava, não aceitava, mas segundo ela não ouviu ninguém falar a verdade. E nós sabemos que possivelmente ela foi informada. Um outro caso de uma menininha que nasceu com um problema ocular e consulta com uma maravilhosa especialista em olhos. Mas segundo a mãe, ela é muito seca. Ela vai lá na consulta cheia de esperança e sai de lá depressiva. E a médica falou que ela teria que usar colírio de tanto em tanto tempo, de hora em hora. Mas que pelo jeito que a médica falou, que ela era tão grosseira, ela
achou um exagero. E falou, não, eu não vou dar tudo isso não, de colírio. E aí consultou outra pessoa. E aí a criança já estava com a visão mais comprometida. Eu trabalhei 10 anos em hospital com pacientes disfágicos. E a nossa maior dor na fonoaudiologia eram as pessoas não entenderem o tipo da consistência da dieta. Nós escrevíamos dieta pastosa, consistência purê. Não pode usar líquido. Ué, mas ninguém falou que não podia dar água. Só um pouco. Então, o que acontece? Que em alguns casos existem bons efeitos, em alguns casos não. E sem contar, né, gente, que em hospital é assim. Ai, tal médico é tão legal. Ai, ele é tão fofo. Aí ele chega, ele cumprimenta, beija toda a equipe de enfermagem e dá atenção para todo mundo. Ele pode ser um profissional até que mediano. Ele pode ser um profissional que tecnicamente não tenha tanta sabedoria. Mas se a linguagem, se a fala é de acolhimento, se ele para ouvir a equipe de enfermagem, gente, vamos falar a verdade? A roda gira, as coisas funcionam. Então a comunicação, ela pode te apoiar ou ela pode acabar com o sucesso do seu trabalho. Que jeito será que a sua fala chega aos seus pacientes? Será que é de acolhimento? Será que você consegue sim usar a linguagem técnica, que é muito importante, mas a mãe e o pai saem desesperados ou acolhidos? E como a Nath falou, eu achei incrível. A primeira etapa, se conectar consigo. E a segunda, ter fé e esperança com conexão com Deus. E essa conexão com o divino, ela faz toda a diferença para uma comunicação mais efetiva. Então, por que profissionais incríveis perdem vínculo? Muitas vezes falam muito em técnica ou mediquês e pouco na comunicação. Linguagem pouco acessível, falta de escuta ativa, às vezes é uma correria, né? Imagina o final de plantão, final do dia no consultório, e aí chega aquela criança hiperativa, e aí quer mexer nos seus enfeites do consultório, e você tentando ouvir a mãe, aquela criança que não para. Como é que fica essa conexão? E ouvindo aqui a palestra da nutricionista maravilhosa, essa questão da suplementação é incrível, mas tem uns nomes para que quem não é da área da saúde, a gente fica doido. Ninguém consegue entender, né? O ômega é bom para isso, o eixo para isso, o eixo para... Nossa, mas será que o paciente está aberto a ouvir questões tão técnicas? A maioria das vezes não. Então a fala automática, porque vocês sabem muito, mas as pessoas sabem pouco. Dificuldade de gerar conexão emocional. E como é que a gente gera conexão emocional? Tendo conexão com o nosso emocional. Fazendo essa checagem, como eu fiz aqui antes de começar a falar, fechar os olhos e perceber, né, como é que é a minha voz, como é que foi ontem, o que eu posso melhorar, o que eu posso mudar. E o impacto, né? Pais inseguros que não aderem ao tratamento. E hoje nós temos uma concorrência medonha, não é? Eu fui uma criança analógica, criança da década de 80, e vi esse crescimento do Google quando eu estava na Escola Paulista, que uma amiga falou: Bia, tem um negócio que você digita na barra assim da internet, gostaria de tal artigo e tal, e aparece um monte de coisa. Eu falei: nossa, Jaqueline, o que é isso? Ela falou: parece que é Google. Google? Gente, isso era anos 2000. Eu falei: nossa, Google. Hoje nós temos GPT, Gemini, etc. Então nós estamos concorrendo não apenas ao Google, mas também à IA. E aí, se o pai está inseguro
inseguro, gente, aonde ele vai buscar informação? É trágico, é muito triste, né? Vocês estudaram anos, e aí o pai vai lá, e aí ele quer falar de igual para igual. Ô, gente, é muito sofrimento, né? Então quebra a confiança, porque a pessoa vai lá toda munida de IA, né? Porque ela sabe tudo e ela fica horas lá pesquisando. Baixa continuidade ao cuidado, resultados comprometidos em quem a gente mais quer ajudar, né? Que é a criança. Só que os nossos pacientes, eu vou fazer um convite a vocês, tá? Eu sou a idealizadora do método Olhar Além dos Sintomas. Os nossos pacientes não são as crianças. Os nossos clientes são os pais. Se nós não olharmos para os pais, a gente não vai conseguir ajudar a criança. Parte do meu livro eu escrevi assim: quem é o nosso cliente de fato? Quem é que está precisando de ajuda? Como a Nath falou aqui no começo, né? Daquela mãe que ela conseguiu acolher e do nada a criança começou a falar. Não é do nada, nunca é do nada. E aí a gente se frustra, né? Por quê? Estudei 6 anos, mais 3 anos, mais pós-graduação, mais coisa de integrativa e briga na internet, que eu sou da integrativa e um monte de médico não é. E aí você perde pro ChatGPT. Né? Então, isso aqui é um cenário muito ruim, muito triste. Quando eu trabalhava em hospital, eu ajudava também no aleitamento materno. Graças a Deus não tinha rede social. Eu sou velha. Graças a Deus não tinha rede social. Eu tenho alunas que trabalham em hospitais com estimulação de amamentação e é uma tragédia, porque elas estão aqui estimulando e a mãe está lá na internet. A voz muda o desfecho clínico. A comunicação gera vínculo, confiança, adesão e eu garanto que vocês terão resultado. Garanto. E nem que essa mãe, sabe, fale, você, ó, plena, respira. Eu vejo a senhora, eu sei, e vai com aquele calhamaço de exame, né? Uma consulta que às vezes é meia hora, para você dar um jeito, porque ela já viu, ela já sabe, às vezes ela já foi em tanto médico, eu quero que você resolva. Só que a voz, ela comunica muito mais do que aquilo que a gente ouve. Ela comunica emoção, ela tem uma coerência, onde tem uma entonação, uma pausa, uma música. E eu desenvolvi o aplicativo Corabox, que vocês poderão ter uma experiência para fazer a análise de vocês, para saber o que será que a minha voz comunica. Será que eu tenho empatia na voz, na fala? Eu uso palavras que conectam, que desconectam? Então eu trouxe esse caso de uma querida que trabalha no hospital. Coitada. E essa foi a análise dela, né? Coerência essencial de comunicação de 0 a 100, 37,5%. Ela é uma profissional frustrada, né? Porque ela não consegue aderência da equipe de enfermagem, ela trabalha muitos plantões, ela fala, eu não consigo pensar, não consigo raciocinar. Ela fala assim, é difícil eu. Então a comunicação revela uma busca por controle e frustração diante de uma situação desafiadora, mas tem espaço para desenvolver presença e calma. Essa profissional não é médica, mas é da área da saúde, 15 anos de experiência de CLT, quer empreender, mas aí ela não quer ir para a internet. Aí vai ficar um pouquinho difícil, né? E realmente ela precisa de bastante ajuda, não apenas de oratória. Essas coisas de oratória eu não gosto, eu gosto de voz do coração. De autoconhecimento. Por que essa fala não sai? O que aconteceu? O que essa criança ouviu quando era pequena? Né? Será que ela gritava muito? Ela cantava muito e aí ela foi tolhida? Então, no caso dela, 20% de coerência. A comunicação mostrava o início de uma consciência, mas muito técnica, muito rápida, gerando quase nenhuma conexão. Só que ela evoluiu, né? De uma fala muito técnica, agora, como ela tem muito conhecimento, é uma fala apressada, mas teve uma evolução para 52% de coerência de comunicação, de pausa, de entonação,
de linguagens de acolhimento, de vínculo, com palavras que conectam. Então melhorou, depois do tratamento melhorou. E esse caso muito interessante, um profissional médico super bem sucedido. Ai, mas olha, né, todo mundo indo na internet, mas sabe, eu acho que eu não falo muito bem. Não, sabe, uma pessoa muito experiente. Não fala. Não, mas eu tô aqui para aprimorar, para melhorar. Eu falei, tudo bem, então vamos ver. E a comunicação dele foi ótima, né? Demonstrando uma liberdade, plenitude na fala, uma escuta compassiva e presença sólida. Então também, o aplicativo também revela, né? Você é preguiçoso, que você tem uma fala boa, mas que você às vezes não quer fazer porque não é da sua geração, porque você já é bem sucedido, porque você não quer encarar a exposição. E tá tudo bem, mas não é porque não fala bem, é porque não quer. E não é só a comunicação do profissional que importa, não é mesmo? Gente, quantas vezes vocês já tiveram problemas com equipe? E muitas vezes não é falha, né, de treinar, mas é o jeito que você treina. Muitas vezes uma linguagem muito técnica e você precisando, né, acolher tantas pessoas e a secretária não adere o que você fala. Ela faz do jeito dela. Ela tá ali pra fazer o dela, como elas falam, e vão embora. Só que vocês precisam acolher as famílias. E a secretária é a porta de entrada da sua clínica. É o cartão de visitas. Então, o jeito que ela atende o telefone, o jeito que ela escreve no WhatsApp, o tempo que ela demora para responder, tudo isso comunica a sua organização ou a sua desorganização. Todo mundo comunica. O time inteiro. E aí o prejudicado é o doutor. E o doutor não me deu atenção. E muitas vezes o doutor nem sabe que o paciente estava precisando de ajuda. Nem sabe, a informação não chegou. Falhou a comunicação. Então, secretária seca, né? Quebra vínculo antes da consulta. Mensagens automáticas, mini-chat. Muito cuidado. Muito cuidado, gente. Quando eu entro em contato em um lugar e eu vejo que é mini-chat, né, que é aquele robozinho, eu já desisto. Responda sim, responda não, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu só quero marcar uma consulta. Qual o seu e-mail? Qual o seu não sei o quê? Qual o número do seu sapato? Não. Eu só quero marcar uma consulta. Né? E cuidado, gente, assim, de oferecer outros serviços. Mas nós temos também sobre terapia, nós temos... Não, só quero uma consulta para marcar. Dentista, tá um sufoco, né? Não sei vocês, gente, mas tá difícil o dentista raiz, né? O povo, e tá tudo bem querer fazer harmonização, mas eu queria só uma dentista que colocasse aparelho na minha filha. Era só isso. Na minha época era mais fácil, né? Não tá muito fácil. Então cuidado com robozinhos no atendimento, tá? Falta de alinhamento com o tom de voz. Imagine uma mãe que ficou 3 meses na UTI e leva o seu filho à primeira consulta. Como que essa mãe tá? Como que essa mãe chega na recepção? Muitas vezes a criança está enrolada, a mãe tem medo que a criança respire ar ambiente. E se a secretária está atarefada, oh meu Deus, esse tempo, atarefada, como é que ela vai acolher essa mamãe? Então, o tom de voz, isso é treinado, muito treinado. Então, alguns pilares para vocês, né? Estar presente. Essa respiraçãozinha que eu fiz. Conduzir com segurança. Articular, falar mais lentamente. É importante. Fazer alguns exercícios de sobrearticulação. Segunda-feira, terça-feira, janeiro, fevereiro. Gente,
exercita na academia, não exercita o músculo do rosto? Língua, voz, aquecer a voz. Né? Como que eu vou transmitir? Se conectar com a sua respiração. Né? Aprender a pausar, terminar frases com firmeza, não deixar o paciente na dúvida. Né? Trazer uma ênfase, trazendo uma modulação na sílaba mais forte da palavra. Isso traz uma comunicação coerente e a pessoa consegue se conectar. Olhar. Um paciente meu foi num colega oftalmo e o menininho já usava óculos. Aí a mãe disse que o oftalmo falou assim, e o menininho estava com dor de cabeça, né? Ai, filho, mas você usa óculos? E o menininho estava de óculos. Para onde que esse médico estava olhando? Eu não julgo, mas ele estava ali de corpo, mas a alma não estava. Né? Ele está em excesso de explicação, a gente quer saber o que resolve. Né? Nós queremos saber o que resolve. Então, essa reflexão, faça sempre, tá? Como é que está o meu tom, a minha velocidade, a segurança, que emoção que a minha voz transmite. E talvez você fique curiosa, né? Ah, eu vou gravar minha voz no WhatsApp e perguntar para a amiga. Não, agora não. Agora vocês têm o aplicativo que vocês poderão testar por 48 horas e saber. E quem sabe, fazer um teste também com a secretária, né? Como é que está o tom de voz dela? O que precisa ajustar, o que não precisa? Não é para arrumar confusão, não, com a mulher. Mas é possível ajustar isso, tá bem? Então está aqui, tire foto. Coravox é IA com inteligência ancestral, não é IA fria. Dá trabalho entrar nesse universo da IA, meu Deus. Mas eu tenho tido lindos resultados. Sua palavra orienta, mas é a sua voz que cria ou rompe um vínculo. Quem quiser... Ah, eu gosto! Vou ter que passar tudo? Tá, é o slide da frase, por favor. São tantos detalhes, né? E estuda suplementação, estuda eixo, cérebro, intestino, estuda... Agora a voz, mas a voz é a mais importante. Eu garanto para vocês. Não há técnica que sustente uma comunicação fria, sem emoção, sem presença, sem conexão. Não há. Então estudem a sua voz, usem o aplicativo. Se precisarem da minha ajuda, é só me procurarem lá no Instagram. Posso passar? Que vai ser uma alegria conhecer vocês mais de pertinho. Falou muito sobre eu estar distante agora.